Os laços que nos prendem, com Len Cissay. Natasha Lum, como você encontrou um jeito de compreender e aceitar seu passado, mas sem deixar que definisse o seu futuro? Len, é um esforço diário. Há dias em que sinto que não tenho nada, e outros em que acordo e sinto que tenho tudo. Em alguns dias, não consigo me desapegar das perdas, e em outros, sinto que estão me atacando por todos os lados, e elas se tornam camadas de uma rocha que acho que nunca vou ser capaz de quebrar. Em última instância, é assim para todos nós. Passei muito tempo me perguntando como poderia passar por cima, ou contornar, ou atravessar algo, e me pergunto se essas seriam as escolhas metafóricas certas. Porque nossas experiências passadas fazem parte de nós, e negar as minhas seria negar quem eu sou. É isso que me permite entender o que eu não tive. Todos nós temos histórias únicas e parecemos tentar torná-las menos únicas. Ou então negá-las, por acharmos que isso nos faz normais. Mas, na verdade, tudo bem se algo doloroso aconteceu com você. Isso faz parte da experiência humana para muitos de nós. Uma armadilha perigosa é desenvolver uma fixação pela pergunta: por que eu? Porque raramente existe resposta para essa pergunta, e não ajuda a viver tentando respondê-la. Como você acha que podemos evitar a martirização quando coisas dolorosas nos acontecem? Ah, sim, meu Deus! Que situação difícil de se estar. É importante sentirmos pena de nós mesmos, mas um estado contínuo de martirização é outra coisa. Isso é um feitiço do tempo emocional, que pode dificultar a aceitação. Por isso, aprender a diferença entre autocompaixão e martirização é uma das formas de sermos mais gentis com nós mesmos. Alguém uma vez me disse: se você fosse o melhor pai ou a melhor mãe possível para si mesmo, que conselho se daria? Acordar a melhor versão possível desse pai ou dessa mãe dentro de nós é algo que todos precisamos fazer com mais frequência. E se você pode ser gentil consigo mesmo, pode ser com os outros. Percebi que quando não sou gentil comigo mesmo fica mais difícil ser com os outros. Você me disse que não ter recebido o amor de uma família durante sua infância e adolescência lhe deu a oportunidade de compreender o amor. Como? Se eu deixasse você sem ar, seu coração começaria a bater mais depressa. Seus pulmões se expandiriam. Suas pernas pareceriam perder as forças sob o seu peso. Só quando você fica sem ar é que percebe o quanto ele é importante, e apenas quando fica doente é que percebe a importância do seu corpo físico. Da mesma forma, foi vivenciando uma privação emocional que compreendi o quanto o amor é de fato importante. Por exemplo, eu parei de ser tocado aos 12 anos, quando entrei para o sistema de acolhimento. E me dei conta de que minha avó me tocava quando eu era criança, no rosto e nas mãos, e ela fazia isso porque também tinha parado de ser tocada depois que o marido faleceu. Ela entendia a importância do toque, não por ele existir, mas pela sua ausência. Assim, como não recebi amor no começo da vida, aprendi que o ato de amar é tudo. É o toque físico, é atender ao telefone, visitar o outro, dizer o que você acredita ou precisa dizer, e praticar essas ações várias e várias vezes. O amor pede constantemente para você assumi-lo de forma prática. Muita gente acha difícil seguir em frente quando uma forma de amor lhes foi negada. Como não deixar o amor que você não teve distraí-lo do amor que tem? Uma pergunta que me fazem muito é: por que você não é amargurado? Porque para quem é privado de amor, e todo mundo é ou vai ser privado de amor de algum jeito, existem emoções negativas que tentarão preencher esse espaço: culpa, raiva, vergonha, amargura, inveja. Descobri que é necessário abrir espaço para o amor. Uma das coisas que precisei fazer foi parar de beber, o que para mim era uma forma silenciosa de prejudicar a mim mesmo. Para outra pessoa pode ser algo diferente, mas é importante perguntar: o que você faz que pode estar bloqueando o amor e fazendo você voltar para aquelas emoções negativas? É o fato de não se exercitar quando acha que deveria? De não ligar para as pessoas quando acha que deveria? Como abrir espaço na sua vida para o amor prosperar?
Porque se você não fizer esse movimento, isso não vai acontecer. Quando você entendeu que isso era necessário? Eu me lembro de, no final de um relacionamento sério, pensar que era tudo culpa da outra pessoa, porque foi ela quem terminou. Mas, alguns meses depois, me dei conta de que ela teve razão ao ir embora. Não reconheci o homem com quem ela estava se relacionando. Eu achava que o mocinho da história fosse eu, mas, na verdade, estava me comportando mal porque não tinha encarado minhas questões. Ela me disse: você precisa fazer essa jornada sozinho, porque eu cansei de levar a culpa. E ela estava certa, porque quando não lidamos com nossas questões, reproduzimos nossas histórias nos relacionamentos e jogamos a culpa no outro. Para ser sincero, o que quer que tenha acontecido na minha família, com relação ao amor e a mim, a origem do problema sou eu. O que é incrível, porque também sou a solução. Só eu posso mudar a maneira como vou viver daqui para frente. Se a sua relação primária com o amor é complicada, quando você é amado ou amada, isso frequentemente traz à tona esses sentimentos nos seus relacionamentos. Muitas pessoas pensam: eu tive uma relação horrível com meus pais, me afastei deles e agora estou bem. Não necessariamente, porque você vai levar sua relação primária com o amor para onde for. Não tem como fugir disso. Parte de encarar a questão, para mim, foi perdoar meus pais adotivos. Depois que os perdoei, comecei a ver as vulnerabilidades deles. Antes disso, eu me sentia inseguro com a vulnerabilidade alheia. E, nos relacionamentos, essa vulnerabilidade é necessária. Então, de certa forma, perdoá-los foi um ato de amor próprio? Exatamente, mas foi preciso perdoar de verdade. Eu não tinha a menor ideia de que iria me sentir bem, só sabia que precisava confiar em mim mesmo. Essa é a outra coisa que o perdão faz: permite que você confie em si mesmo. Não estou pedindo aos outros para fazerem isso, só estou dizendo que sou a última pessoa que pensava ser capaz de perdoar, mas, quando fiz isso, tirei um peso dos ombros. Muitos escritores que entrevistei falaram sobre a escrita como um ato de amor, uma forma de ser visto e de criar conexões. Você vê o ato de escrever poesia como uma forma de amor? É exatamente isso. Na verdade, meu terapeuta disse que escrever poesia é um ato de amor próprio que me dá um sentimento de propósito. Poderia ser cerâmica, pintura ou corrida. A criatividade não é monopólio dos artistas. Você pode encontrá-la nos seus hábitos de compras, no modo como decora a sala ou arruma o cabelo. Queria que mais pessoas entendessem isso, porque assim poderiam abraçar plenamente o poder da criatividade e acessar o sentimento de identidade e amor que eu tenho depois de criar algo importante. Às vezes os poemas também se assemelham a filhos. Quando são lidos, as pessoas podem até criticá-los, mas eu penso que, bem, não importa, é o meu filho. Eu sei o que ele tem de bom, o que tem de ruim e onde precisa melhorar. A poesia também tem sido minha melhor amiga e minha família. Ela sempre se lembra de mim. É uma bandeira fincada na montanha da minha jornada. Posso olhar para trás, para poemas que escrevi aos 18 anos, e eles vão me dizer onde eu estava, o que estava sentindo, pelo que estava passando e quem eu era. Na ausência de uma família, isso é o mais perto de ser lembrado que eu tenho, e é parte importante do que é o amor. Você acha que as suas experiências e como você trabalhou em si mesmo o deixaram mais sintonizado com os pequenos detalhes que tornam a vida bela? Bom, a melhor parte é a seguinte: nossas experiências são pontes, não desfiladeiros. Elas nos permitem compreender melhor o mundo e suas disfunções. Porque algum dia nós achamos que tudo fosse perfeito? Porque algum dia pensamos que as perdas não faziam parte da experiência humana? Porque isso é um choque tão grande para nós. A verdade é que as coisas boas e ruins que acontecem são oportunidades para nos conectarmos com o mundo e com os outros. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Estou falando com você da estação de metrô de King's Cross, e cada um aqui tem sua história. Mas o que todo mundo compartilha é que cada pessoa aqui nesta estação quer amar e ser amada. Quando você entende isso, passa a ter empatia pelos outros.
Entende que todos nós fazemos parte de algo maior. Depois que desliguei o telefone com Len, visualizei a cena silenciosa e espetacular evocada por suas últimas frases. Todas aquelas pessoas andando pela estação de King's Cross, cada qual com a própria história, com esperanças, decepções e anseios próprios e íntimos, todas conectadas por um desejo de amar e serem amadas. Quando vemos o mundo dessa forma, acho que nos sentimos menos sós. Percebemos que a nossa vergonha é universal, que nossas piores decepções amorosas já foram sentidas e superadas antes, e que, como diz Len, nossas experiências, por mais dolorosas que sejam, são pontes, não desfiladeiros. Descobri que outra forma de sentir a humanidade que nos une é por meio das histórias. Embora existam narrativas de contos de fadas às quais posso atribuir culpa pelas minhas idealizações nas relações amorosas, existem também histórias que trouxeram para minha vida um exemplo de amor verdadeiro. Não estou me referindo especificamente a livros ou romances sobre amor, mas a trechos com o poder de nos fazer sentir um pouco mais vivos. Aquele parágrafo em que você se reconhece. As frases que parecem ter sido escritas para algo íntimo e secreto dentro de você, do qual você nem tinha consciência antes de ele ser despertado por aquelas palavras. Acredito que ler um trecho assim seja uma forma de amor. Como em qualquer relação, esse reconhecimento intrínseco é uma maneira de compreender e ser compreendido ou compreendida, de ver e ser visto. Segundo o psiquiatra Gordon Livingston, a exigência fundamental de qualquer relação satisfatória é uma capacidade recíproca de ver o mundo como os outros o veem, de conseguir se colocar no lugar do outro. E é isso que um texto sincero faz. Ao nos permitir acessar a realidade alheia, ele desloca nossa mente para um nível de empatia maior. Esse reconhecimento profundo não acontece com frequência. Mas, quando acontece, esses trechos se tornam uma fonte de amor à qual podemos recorrer na próxima vez que estivermos desesperados ou sozinhos, assim como uma boia lançada quando você já está sem energias para seguir nadando. Foi assim que me senti ao ler os livros de Elizabeth Strout ou assistir aos filmes de Kenneth Lonergan. É como me sinto também toda vez que leio os trabalhos da autora Sarah Pola, e toda vez que falo com ela. Suas palavras me levam para um lugar de paz dentro de mim onde eu sei o que realmente importa. Além de um relato pessoal de sucesso sobre sua dependência alcoólica, Blackout, Remembering the Things I Drank to Forget, traduzindo, lembrando as coisas que eu bebo para esquecer, Sarah explorou a busca do amor em textos escritos para Salon, para o The New York Times e para o Fresh Air, da NPR. Seus escritos me lembram que aqueles momentos em que não entendemos o que queremos da vida muitas vezes contêm lições, e foi isso que decidi explorar mais a fundo com ela na conversa a seguir. Como encontrar significado na ausência? Resiliência na perda, e ação numa vida que você não controla. Eu quis saber como, e se, ela estava em paz com o fato de não ter encontrado uma relação amorosa no momento em que esperava, e o que isso tinha lhe ensinado sobre valorizar a vida que tem hoje. Porque embora milhares de filósofos, escritores e terapeutas tenham compartilhado teorias sobre como ser mais grato e presente na própria vida, essa é a lição mais simples de aprender e a mais fácil de esquecer. Principalmente quando nossa vida não segue a linha reta que esperávamos que fosse seguir.